Bom dia, queridos e queridas que assistem o canal Fonte de Vida. Desejo saudar a todos com a paz do Senhor, já desejando aí um dia abençoado, cheio da graça, da misericórdia do Senhor, e cheio da paz, aquela paz que excede todo entendimento e que guarda os nossos corações. Gente, estamos dando continuidade ao ensino, os primeiros passos do Evangelho no Brasil. Quando paramos ontem num ponto, quando o irmão Villers Gagnon, ele escreveu aí para o irmão João Calvino, que ele tinha conhecido. Eu não vou trazer mais essa parte, porque a gente trouxe ontem, e ele mandou ali os obreiros que aquele grupo ele precisava para evangelizar, e além de tudo, mandou 800 soldados e mandou 200 artesãos para estar também cuidando da parte social da igreja, né? E foi instituído aí o primeiro culto, né? Já com o obreiro, a igreja mais forte, mais organizada. E a gente viu que o salmo que ele leu foi 27, 34, que eu não vou mais falar essa parte, como eu havia dito a vocês, e que foi instituída no Brasil, né, o primeiro culto de Santa Ceia, né? As pessoas que são crentes, já receberam Jesus, sabem que o culto de Santa Ceia é aquele culto onde os irmãos se reúnem para agradecer a Deus pela morte do seu filho, né, pelo seu sacrifício. Ali serve o pão, serve o vinho, e que esse culto é feito pelos membros em comunhão, né, comunhão com Jesus e paz com a igreja. E vamos dando continuidade. Quando a gente, né, ao longo da leitura, a gente dando continuidade, né, quando a gente leu aqui o fim da França Antártica, né, que foi o primeiro grupo, né, que veio para aqui, para o país, para o Brasil. Acabaram, mas esse grupo ele foi desfeito, né, não funcionasse dois fatores. A gente aprendeu ontem que dois fatores, eu dei uma lidazinha, dois fatores que fizeram com que a França Antártica não funcionasse. O primeiro foi os conflitos internos dos membros, né? Quando sempre há, né? E é preciso que Deus ele oriente, né, os nossos irmãos líderes, né, que foram chamados, pastores, presbíteros, diáconos, para que Deus oriente pelo Espírito Santo para que resolva. Né? Sempre há. Que muitas vezes lidar com pessoas em si não é fácil, mesmo sendo crente, gente, mesmo sendo salvo em Jesus, sempre tem conflitos. Então, foram dois princípios que culminou aí o fim da França Antártica, que foi esse grupo de franceses. Foi os conflitos internos no meio dos membros da França Antártica, e o segundo a estratégia de Portugal para expulsar os franceses protestantes de lá. Não sei, talvez eles sempre tem, né? Sempre no meio da igreja do Senhor, sempre tem os opositores, sempre houve. A gente vê nessas histórias que aconteceu, que culminou tanta coisa no meio do evangelho no tempo antigo, sempre se levantaram opositores, né? Os opositores, eu não sei se os portugueses achavam que eles eram, não sei, invasores, eu não sei o que acontecia, mas a gente sabe que sempre o adversário, né, ele se levanta com oposição às ações do adversário na vida das pessoas. Não são as pessoas, mas as ações do adversário. Aí culminou aí o fim do grupo que trouxe a primeira evangelização no Brasil.
Como estratégia para expulsar os franceses, e Portugal acabou fundado aí por meio da Estácio de Sá, a cidade do Rio de Janeiro, Mendes Sá, e concluiu aí a expulsão dos franceses, mandando matar a todos. E na execução de um dos pastores, um carrasco que tinha assim, pouca experiência, foi auxiliado pelo padre José de Anchieta, segundo a descrição das crônicas dos próprios jesuítas. Ou seja, essa história ela foi escrita. Ela foi escrita e houve essa descrição de uma pessoa que era também do catolicismo, o próprio jesuíta que era do catolicismo. Ele deixou aí gravado que o padre José de Anchieta, ele teve assim, colocou o dedinho dele, né, para ajudar, tá ajudando aí a execução ao carrasco, em várias execuções. Apesar do fim trágico da primeira igreja, a semente foi plantada no coração de muitos nativos. Há um registro histórico no século XVII que fala de índios evangelizados pelos franceses, que contam, os índios franceses, eles contam: tratei de frequentar os franceses e de ouvi-los, e sei de meus ancestrais. A história de Noé foi o pai de todos. Sei também que o próprio Tupã, Deus, na linguagem dos índios, fez-se corpo no ventre de Maria, e quando cresceu enviou maratas, que quer dizer apóstolos, por todo lado. Só a eternidade, essa parte assim, ela me comoveu muito, não tem aquela coisa que mexe dentro de você? Só a eternidade poderá revelar as vidas que foram salvas nesse período distante e difícil do protestantismo no Brasil. Essa parte existe trechos na Bíblia que a gente sente mais a comoção, e essa parte ela trouxe muita comoção no meu coração. Ver o quanto que os irmãos falando de Jesus, falando a palavra, e foram mortos, mas mesmo assim a semente do evangelho, ela foi cravada, ela ficou cravada, e ninguém nunca conseguiu desfazer, ninguém nunca conseguiu fazer com que essa semente ela morresse na vida daqueles que acreditaram, morreram, mas deixaram a semente do evangelho na vida desses índios, que tinha eles como, na verdade, servo de Deus, que pregava a palavra, e que o Espírito Santo ele fez com que eles guardassem essa palavra no coração, e que só a eternidade sabe, né, o que eles passaram, mas as vidas que eles ganharam para o Senhor. Eu mesmo fiquei muito assim comovida com esse finalzinho dessa leitura. Os holandeses no nordeste do Brasil. A igreja cristã reformada veio ao Brasil com os holandeses e foi expulsa com eles pelos portugueses católicos romanos. A história dessa missão está guardada em arquivos em Amsterdã e Haia, na Holanda. Detalhes dela são conhecidos hoje devido à pesquisa como a do pastor Frans Leonard Schalk. No período do domínio holandês, no século XVII, havia tolerância religiosa. Os judeus e os portugueses católicos romanos realizavam seus cultos sem impedimento. Os missionários procuravam evangelizar os portugueses, mas por mais gentis que fosse sua mensagem, era vista como a religião dos invasores. O evangelismo só encontrou bom solo entre os índios que viam, só encontrou bom solo, terra firme nos índios que viam
que viu os holandeses como libertadores. Um dos ministérios mais desenvolvidos foi o da educação. O primeiro professor evangélico entre os índios foi o protestante espanhol Dionísio Biscareto, que trabalhou em Itapecerica, a maior aldeia da região de Goiânia, Pernambuco. O professor para as aldeias paraibanas foi o inglês Thomas Kemp. Foi quando surgiram 2 professores nativos que empolgaram a igreja no Brasil. Eram 2 índios convertidos a Cristo, João Gonçalves Melchior Francisco e Melchior Francisco Gonçalves é descrito nos registros holandeses como muito honesto e fiel no seu ministério. Depois de trabalhar 5 anos numa das aldeias da Paraíba, por sugestão do missionário Kemp, foi promovido a evangelista. Muitos índios entregaram-se a Cristo, porém, anos depois, os holandeses foram expulsos pelos portugueses e os índios martirizados. Mas o exemplo ficou para todas as gerações. Fidelidade até a morte marca esse período da evangelização no Brasil. E amanhã, porque essa lição era um pouco extensa, e amanhã terminaremos para a honra e glória do nome do Senhor. E vamos, deixa eu ver aqui, eu vou terminar aqui com esse versículo em 1 Pedro 5, 8 e 9. 1 Pedro 5, 8 e 9. 1 Pedro 5, 8 e 9. Que diz assim, 5, 8 e 9. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumpriram entre os vossos irmãos no mundo. E vamos ainda ler 1 Pedro 5,10. Vamos ainda ler 1 Pedro 5,10. Cadê? 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver de padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Deus abençoe, tenha um ótimo dia. Amanhã terminaremos para a honra e a glória do nome de Jesus.